Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. O livro de hoje se chama Viagem ao Céu. Esse livro foi lançado em 1932, muito antes das viagens espaciais, né? Óbvio. Então, é muito interessante ver como eles pensavam que era a vida extraterrena, como que seriam as viagens, né? Interplanetárias e tudo mais. Esse livro começa com uma filosofia já muito interessante. A história começa no mês de abril, que é um mês maravilhoso para eles, que não é nem tão calor, nem tanto frio. E eles ficam sem fazer nada. Quer dizer, sem fazer nada é modo de dizer, porque eles ficam fazendo uma coisa maravilhosa, agradabilíssima, que é vivendo. Como dizia a Dona Benta, olha lá, vamos ler. Sim, dizia a Dona Benta, porque a maior parte da vida nós passamos entretidos em tanta coisa, fazer isto, fazer aquilo, pular daqui para ali, e não temos tempo de gozar o prazer de viver. Se aquela época que o Brasil era rural, 1930, imagina agora com essa correria, hein? Bom, vamos vivendo sem prestar atenção na vida. Já repararam como os lagartos ficam horas e horas imóveis ao sol, de olhos fechados, vivendo, gozando o prazer de viver, só sem mistura? Com antecedência, olha que interessante, com antecedência eles resolviam todos os casos que tinham de ser resolvidos. Acumulavam coisas de comer das que não precisava de fogão, queijo, frutas, biscoitos, e colocavam um letreiro na porteira do pasto: a família está ausente, só volta no começo de maio. Então, pensa, eles já meditavam. Os personagens do sítio faziam o ócio criativo, eles meditavam e tudo mais. É muito interessante. Bom, depois de tudo isso que eles arrumavam no final de março, porque começava em abril, né, o mês do lagarto, eles ficavam lá, só no sol, todos vivendo biologicamente, como dizia o Visconde. Mas o Visconde, dessa vez, não participou do mês do lagarto. Por quê? Porque ele estava morto. Sim, naquela aventura do final do Renascimento do Narizinho, ele tinha, da fuga do pássaro Roca, tudo, a história tá aqui na descrição, tem um link na descrição, é as Reinações de Narizinho volume 2, tá, pessoal? Mas os vídeos estão aí no link que está na descrição. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Eles estavam lá no mês do lagarto e tudo mais, tal, aquela delícia de vivendo, meditando, sem pensar em nada, apenas meditando, respirando fundo, vivendo. Quer dizer, quando para Emília 2 dias já eram suficiente, é um mês inteiro, mas para Emília já era o suficiente. Atrevida e arteira como ela já estava irrequieta, e demorava mais um pouquinho, ela já acordava o Pedrinho e o Narizinho, e já começavam esses lagartinhos a se movimentar. Bom, nesse dia a Narizinho e o Pedrinho estavam lá descascando uma laranja, fazendo uma competição de quem não estourava os gomos da laranja, que essa era a brincadeira deles. Enquanto isso, a Emília estava com uma dor no coração, um aperto no peito. Era saudades. De quem? Do Visconde, que tinha morrido. Ela falou pro Pedrinho, pro Narizinho, que ela ia acordar a tia Anastácia para ela fazer um novo Visconde, porque ela já não aguentava mais saudades do Visconde. A Narizinho falou que não, que a tia Anastácia era a que mais trabalhava, era a que mais merecia esse descanso e tudo mais. Mas a Emília, quando mete uma coisa na cabeça, não tem jeito. Foi lá, chamou a tia Anastácia e falou pra tia Anastácia para ela fazer mais um Visconde, porque ela já estava com saudades e tal, e que ela estava com o tronquinho ali como se fosse uma vela de procissão, com todo o respeito e tal. A tia Anastácia pegou, olhou aquilo tudo mofado, falou que não dava jeito, que ela tinha que fazer um novo Visconde, ela ia pegar um novo sabugo de milho. A Emília ficou muito chateada, enterrou na hortinha, na terra, assim, e disse que até quem comesse aquelas alfaces da horta ia ficar muito inteligente, não ia saber do que, mas era o adubinho, né, que era o corpinho do Visconde. E daí o milho que a tia Anastácia pegou era um milho ruivo, e ela começou a trançar as barbas do milho e deixou uns grãozinhos assim enfileirados como se fossem os botões do milho. Esse milho aí todo mundo ficou olhando assim, era muito diferente dos outros, e eles resolveram
dizer que esse daí não seria o Visconde, seria o Dr. de Livingstone, que era um explorador que queria descobrir a origem do Nilo. É um explorador da África e queria descobrir a origem do Nilo. A Emília gosta da ideia porque ela quer um sabuguinho que descubra a origem das coisas. Ela acha que vai ser interessante. Então eles trocam a cartola por um chapéuzinho e põem um terninho xadrez que é do vestido da Narizinho. E eles pegam, ficam maravilhosos ali e tal, brincando, pensando que vai ser uma ótima ideia. Quando eles olham pra Dona Benta, a Dona Benta tá olhando pro céu assim, e todo mundo fala: o que foi? O que você está vendo lá? Ela pega o Pedrinho no colo e fala: o que você está vendo? Ele fala: estrelas. Ela falou assim: só estrelas, mas só estrelas como? Isso aqui é um universo. Astrônomos pesquisam muito para conhecer cada estrela. Antes da bússola, essas estrelas serviam de guias e tal, e falou da importância do astrônomo e das estrelas e dos sábios, como o povo era um rebanho, e existiam os pastores que não queriam que o povo pensasse, e os sábios eram a luz que iluminavam esses rebanhos com ideias que tiravam ele daquele padrãozinho assim, né? E por isso eles eram muitas vezes assassinados, iam para fogueira. Ela conta a história de Galileu, conta de uma grega que se chama Hipátia, que era uma sábia que foi estudar Platão e Aristóteles, e quando voltou, um padre queria, um bispo, né, cortou ela inteira, esquartejou ela. Uma parte engraçada nessa história da Hipátia foi quando a dona Emília falou: sabe o que aconteceu com ela? A Emília falou: se casou? Porque a Emília já era uma feminista e já sabia que muitas vezes o casamento impedia a mulher de estudar, né? Mas ela foi esquartejada por esse clérigo. Ela fala que todos esses sábios, eles eram ou queimados na fogueira ou forçados a tomar veneno, tudo mais, assim, que hoje em dia tá um pouco melhor, assim, que eles não matam, mas eles dão gelo nos sábios, né? Não deixam o sábio trabalhar, boicotam, como são as coisas até hoje, né? Então essa é uma parte interessante, e ela vai especificando, falando das constelações e tudo mais, e do cabelo de Berenice, que era como eles davam nome, assim, nomes curiosos. Cabelo de Berenice, que era esposa de Ptolomeu, e ele prometeu a deusa Vênus que se o marido voltasse da guerra, ela daria o seu cabelo para a deusa. Ela deu, mas sumiu o cabelo. Daí um astrônomo deu o nome de cabelos de Berenice, como se o cabelo da Berenice estivesse lá em cima, cabeleira, né? Que essa cabeleira da Berenice estivesse no céu. Então vai mostrando de história grega, vai falando sobre astronomia, tudo misturado e tal. Então, e cada recorte é isso. O Monteiro Lobato é uma enciclopédia. Você vai pegando e pega o Google, hoje em dia que tem Google, né? Vai pegando, vai olhando, vai vendo as informações, as imagens, vai deixando mais interessante as ilustrações do livro, e as crianças vão ficando cada vez mais instigadas e conhecendo pitadinhas de filosofia, de mitologia, de ciência, e vai encantando, né, as crianças. Todos eles se encantaram com essas histórias. Pedrinho então ficou encantadíssimo, só pensava nisso, e resolveu gastar o pó de pirlim-pim-pim que ele tinha nessa viagem para o céu. Eles resolveram por votação que iriam primeiro, por votação, a melhor ideia foi a da tia Anastácia, que era ir para a Lua, porque tinha dragão e o São Jorge lá na Lua. Daí eles resolvem que eles vão pra Lua e tal, e só podem ir 6. Eles resolvem não levar a Dona Benta, porque a Dona Benta já tá cansada da aventura com o pássaro Roca, das relações de Janerezinho, e resolvem levar a tia Anastácia e o burro falante. Eles vão pra Lua. Chegando na Lua, eles observam que tem crateras. É muito interessante o jeito que eles observam, que é cheio de crateras, picos de crateras, a Lua e tal. Eles pegam e olham assim pra Lua e não veem nada a princípio. Mas a tia Anastácia começa a escutar um bufo, que ela fala, e ela acha que é o dragão, tal. Eles falam que não, que aquilo era só uma lenda. De repente eles vêm se aproximando, é o dragão mesmo. Só que o Pedrinho, ele se distanciou e amarrou o burro falante para ele testar, porque eles não sabem que
da ausência da gravidade. Então eles pensam que pula e vai 33 metros o pulo. E ele vai pulando, pulando, pulando. Quando ele fica sabendo também que o dragão tá vindo, né, pelo barulho e tudo mais, e foge. Quando eles fogem e se escondem, eles descobrem que eles esqueceram o burro amarrado. Então o dragão vai pegar o burro, porque o dragão não comia há séculos e sentiu o cheiro deles. Só que o dragão, ele vem em slow motion, vem em câmera lenta. Enquanto isso, a Emília pega, corajosa e tal, até que ali ela aparenta que tem um coração. Ela resolve salvar o burro, porque ela é de pano, qualquer coisa ela não vai sentir dor, e dá um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim e o burro desaparece. Nisso, eles não sabiam no início que estava na lua, e eles dão um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim pro Visconde, que agora já é aquele Dr. Livingstone, e virou um chato que não fala com ninguém, muito, que vive com a biblinha no braço, sabe, assim, muito sério. Então eles dão aquele pó de pirlim-pim e um pouquinho só, e ele fica de satélite, fica voando lá e ninguém consegue encontrar ele, porque eles veem que é uma má ideia, porque era para ele ver de longe que se era a mesma lua, porque quando a gente tá muito perto de uma coisa a gente não reconhece, a gente tem que se afastar para reconhecer. Essa é uma ideia interessante também que o Monteiro Lobato usa em vários livros. Só que eles não vão escutar o que ele tá falando, né? Então foi uma ideia que falhou. Daí eles estão lá, eles têm a missão agora de achar o burro falante e o Visconde, que é o Dr. Livingstone, porque a Dona Benta não vai gostar de voltar sem esses personagens, principalmente o burro falante. Daí eles começam a ver, o dragão já tá muito irritado porque eles conseguiram salvar, a Emília consegue soltar o burro, e viram para a direção dele, mas aí já tá soltando fogo e tudo. Quando ele escuta o barulho de cavalo, é o São Jorge que tá chegando. Respeitosamente, o dragão volta para a caverna e eles conversam com o São Jorge, trocam impressões. O São Jorge, como ele veio muitos séculos, então ele não conhecia os novos continentes, então várias conversas assim, muito bacana. Eles falam que eles querem conhecer outros lugares e tal, e eles precisam achar um jeito de pegar o burro novamente. O São Jorge acha que ele deve ter pego uma viagem com um cometa e ido muito longe, que ia ser muito difícil achar ele. A tia Anastácia fica morrendo de medo de São Jorge, mas daí ele fala para se aproximar e ele diz que ele queria que ela ficasse lá como cozinheira dele. Ela morre de medo e tal. A Narizinho resolve deixar a tia Anastácia ali até eles voltarem das outras aventuras para ficar fazendo bolinho pro São Jorge. Fala que é uma homenagem, que é muito bom, né? Mas aí tá o desmando com ela por causa da cor, né? Por causa que ela era descendente de escravos e tudo mais, assim. Então tá aí o preconceito que a gente bate tanto no Monteiro Lobato, assim, nessas histórias, nessas descrições físicas e tudo mais que a gente fala em todo o livro e vai reforçar sempre, porque é preciso fazer esse recorte histórico. Então eles vão viajar, eles continuam a viagem e resolvem ir primeiro para Marte, para ver se existe mesmo marciano. Chegando lá em Marte, para exame de decepção do Pedrinho e da Narizinha, não tem nada, tá tudo invisível, não tem ninguém lá. Só que a Emília manda eles se esconderem, porque eles não estão vendo, mas tem um grupo de marcianos passando. Porque a Emília, ela tem um olho mágico, ela enxerga mais do que qualquer um. Então ela pega e vê que eles estão passando e o Pedrinho e a Narizinho pedem para ela descrever. Eles são seres que parecem um morcego branco. Eles rastejam, assim, às vezes levantam, e eles têm umas coisas assim que não dá pra dizer assim o que é, mas na pele, umas coisas esquisitas na pele. Eles não têm olho, não têm boca. No lugar assim do que seria o rosto, eles têm um chicote, e esse chicote eles vão meio que falando por esse chicote. A Emília fala que quer saber mais sobre eles, que ela quer descobrir uma coisa, e ela se arrisca e vai lá entre eles e descobre que eles não enxergam, mas que eles não têm olhos, não tem como ver. Daí ela vai descrevendo, eles vão andando assim e já não tem tanto medo porque eles não estão vendo eles, e eles vão chegando, tem um castelo maravilhoso, e só que o Pedrinho e a Narizinho só ficam escutando a descrição da Emília. E ela descobre que o rei ele tem uma tromba bem maior, um chicote bem maior, assim,
que os outros e tá batendo numa pessoa. E o ministro tava... Daí aos poucos, bem rápido, quer dizer, aos poucos não, bem rápido, a Emília descobre que é através das chicotadas que eles conversam e descobre a linguagem dos marcianos, e que eles estão desconfiados que tem alguém que está invadindo o planeta deles, e são pessoas, são seres que eles não enxergam, e que eles têm que ligar o detector. Daí a Emília diz que o Pedrinho e a Narizinho ficam morrendo de medo, porque o detector vai saber que eles estão ali, né? E a Emília descobre onde está o detector antes e quebra o detector de intrusos. E o rei fica muito brabo e diz que vai ligar mais os 500 detectores que eles têm, porque ele quer pegar esses seres e colocar numa garrafa com álcool e deixar no museu, igual a gente faz com bichos, sabe? Então não quer deixar no museu. E daí o Pedrinho lembra daquela história do Saci, que também tá na descrição, o link aí do vídeo, e querem fugir, decidem fugir. Rapidinho eles usam o pode-pirlim-pim-pim deles e saem. Depois, uma outra viagem, eles fazem várias viagens, eu vou falar aqui as que eu achei mais interessante. Outra viagem que eu achei interessante foi para Saturno, que nos anéis de Saturno não tem gravidade, então eles voam, flutuam e tal. Resolvem patinar nos anéis de Saturno, é interessante. Eles saem dos anéis de Saturno e vão para Saturno mesmo em si, e eles conhecem os seres de Saturno, que são seres gelatinosos, aerados, assim, eles não têm uma forma certa, o que eles necessitam, eles vão virando a forma que eles necessitam. E no rosto deles é como se fosse uma água viva, então é tudo diferente, não tem folhagem. Eles enxergam, os olhos deles são olhoscópios, eles conseguem ver à distância, então eles veem todos os seres de todos os outros planetas, eles veem, inclusive eles veem as aventuras do sítio, eles viram Reinações de Narizinho, entendeu? É muito interessante, eles sabem das coisas e tudo que está acontecendo. Essa brincadeira com as possibilidades de como seriam esses seres extraterrenos, eu achei demais. Dá para fazer um exercício muito bacana com as crianças de imaginar, de tentar pensar como que é e desenhar esses seres. Instiga muito a leitura e traz para o concreto, como eu sempre digo. E então eles estão fazendo tudo isso quando o Pedrinho pergunta o que está acontecendo lá com a Dona Benta, se ele pode ver mesmo tudo. Ele olha e vê que ela está chorando, porque ela não sabe onde que eles estão. Nisso aparecem uns astrônomos que foram visitar a Dona Benta, porque eles veem que está aparecendo um sabugo, os meninos, uma boneca lá nos telescópios, e eles sabem da história, todo mundo conhece o sítio, então eles sabem, então alguma coisa eles estavam aprontando. E o Pedrinho e tudo, eles voltam para a Lua para pegar a tia Anastácia, né, para ir para casa. Quando eles estão indo lá na Lua, o astrônomo diz que eles estão lá na Lua, e a dona Benta pega e sabe, agora que ela sabe onde que eles estão, ela pode gritar. Então ela grita para que eles venham, e eles escutam lá da Lua e voltam. Mas antes, esqueci de contar uma parte importante, que eles saem para ir para a Lua e eles pegam o cometa. Eles vão para a Via Láctea, vão para vários lugares. E no cometa, eles pegam um cometinha pequeno e põem um pó de pirlim-pim-pim no cometa, ele anda muito rápido. Só que vem um outro cometa gigantesco para colidir, é o cometa Halley. Quando o cometa Halley vai colidir com o deles, absorve o deles, eles desmaiam, a Emília e a Narizinho desmaiam, porque o Pedrinho caiu do cometa. E eles estão sem o pau de pirlim-pim-pim. Quando eles acordam assim, eles veem, a Emília eles encontram um burrinho, que era lá nesse cometão, no Halley, que estava um burro na cauda do cometa pastando. Eles encontram um anjinho com a asa quebrada, que a Emília cuida e que a Emília leva para o sítio, e que tá lá na história Memórias da Emília. E eles
levam esse anjinho e descobrem que o Pedrinho também estava lá, então fica todo mundo feliz, e daí eles vão pra Lua e encontram, como eu digo, daí vai o final da história conforme eu tô falando, daí os astrônomos estão com a Dona Benta e dizem que os meninos estão lá na Lua, a Dona Benta chama pra eles virem e eles obedecem a Dona Benta com um pozinho de pirlim-pim-pim e voltam pra casa. A Emília ainda faz a última travessura, que ela pega e fala pro São Jorge que é o cabeleiro, um fio de cabelo da Berenice, lá da cabeleira da Berenice, que ela conta que a Dona Benta já tinha contado, né, que era como foi batizada uma constelação em homenagem ao mito grego e tal, e ela arranca 3 fios do rabo do conselheiro, porque o burro falante a Emília batiza de conselheiro, nesse livro que ela batiza de conselheiro, e daí ela dá esses 3 fios como se fosse uma parte da cabeleira da Berenice. Então é muito interessante esse livro, vale muito a pena a curiosidade assim de como que seria, como eles pensavam naquela época, vale muito a pena. Até o próximo vídeo.